Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do Historiante no programa do início da semana, que é a Minipédia. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo hoje está o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E a senhora Joyce Oliveira. Olá, seus pequenos e seus pequenos. Estamos aqui hoje para bater um papo sobre o que? Joyce Oliveira, hoje é dia de quê? Fala pra gente. Hoje é dia de falar sobre a Inquisição nas Américas. Isso aí. A gente vem fazendo essa viagem nada agradável pela história da Inquisição e hoje a gente vai aportar aqui nas Américas. Vamos tentar entender como é que foi a atuação da Inquisição no Novo Mundo, o que é que a gente pode entender aí dos processos que foram desenvolvidos. Então se prepare, abra os seus cadernos. Mentira, né? Hoje em dia ninguém usa mais caderno. Abra o bloco de notas no seu computador, abra as notificações aí no seu celular e vamos anotar as coisas, porque hoje eu estou sentindo que vem muita informação e vai ser uma enxurrada aí, uma tempestade com vários raios, como caiu um raio aqui. Você viu, né, Kleber? Caiu um raio na ponte. Você já viu esse vídeo? Eu vi. Ali, coitado do cidadão que tava filmando, foi praticamente... xingou todo mundo do susto. Agora ali, sei lá, velho, eu fiquei meio... Será que é verdade? Tem alguma outra testemunha que viu esse raio? Mas tudo bem. Um raio caiu... Isso aí na lógica da Inquisição, né? Do período da Inquisição, Idade Moderna, isso é um sinal. Que a gente não deve falar sobre isso. Isso é um sinal. É um sinal que 2021 vai ser pior que 2020. Tô sentindo. Mas tudo bem. Mas antes da gente entrar no nosso conteúdo, vamos para os nossos recadinhos básicos. Você que nos ouve, saiba que nós estamos com uma pesquisa de opinião para conhecer um pouco mais nossos ouvintes, para conhecer um pouquinho mais sobre você aí, você José, você Maria que nos ouve há tanto tempo. A gente quer conhecer as suas preferências, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, o que é que você vai fazer? Você vai clicar no link que nós colocamos na descrição desse episódio e vai participar da nossa pesquisa de opinião. É coisa simples, vai levar 1 minutinho para você preencher, coisa rápida, e isso vai nos ajudar a entender um pouco mais, conhecer você um pouco mais e programar e organizar e produzir um conteúdo cada vez mais de acordo com a sua carinha e as suas necessidades. Participe da nossa pesquisa de opinião, a gente vai ficar muito feliz, muito contente. E tem outra coisa, se você curte nosso conteúdo há um bom tempo, pense em ser um apoiador. Esse conteúdo aqui só existe porque nós temos um grupo de apoiadores que financia as nossas caminhadas pelas ondas da internet. Então, se você acha esse podcast bacana, se você curte as nossas vozes, se você a cada semana tá lá sempre ansioso para aguardar as nossas notificações, faça um apoio, seja um apoiador e nos ajude a manter esse projeto, a manter essa linha de frente de combate à desinformação e às mentiras no âmbito das ciências humanas. Então vá no apoia.se/historiante, o link está na descrição desse episódio, e por apenas R$4 você participa, R$4 mensais. R$4 dá pra comprar o que aí, Joyce, no Maranhão? R$4. Um pacote de Nikito com 6 unidades, que é um biscoito de chocolate que todo mundo ama. Um pacote de Nikito? Nikito. Ok, uma iguaria maranhense pra você com R$4, tá vendo? Então é uma coisa boa, é uma coisa gostosa. Seja um apoiador. Vamos prometer aqui, no final de ano, fazer um sorteio de um... É um pacote, Joyce, que vem? É, aí esse vem o de 6, né? Quando eu era menina era 25 centavos, mas isso já faz muito tempo, né? Caramba, de 25 centavos pra R$4. Meu Deus, a inflação realmente bateu legal aqui na economia, viu? Ok, mais de 300% de aumento. Pois é, então vamos prometer aqui um sorteio de um pacote de Nikito para você saciar a sua fome e você vai se tornar um apoiador. Guaraná Jesus para fazer um combo, que é a combinação perfeita. Perfeito, Guaraná Jesus, que tem aqui em Petrolina, que eu já bebi Guaraná Jesus por aqui, né? É um sucesso. Então seja um apoiador, eu dei esse rodeio todo para dizer que
seja um apoiador, aguarde nosso sorteio de um pacote de Nikito para você ficar mais feliz com o combo do Guaraná Jesus. Eu tô falando sério, a gente vai fazer isso, tá? Estão abertas as inscrições para os nossos cursos online lá no site, né, Kleber? Isso mesmo, estamos aí com vários cursos, principalmente para você que está aí nas retas finais das faculdades, tendo aulas, precisando aí daquelas atividades acadêmicas, aqueles horários tão abençoados, e também para você que está em formação e quer mais informações, você pode fazer esse combo, receber um certificado com as horas para você que está aí precisando e também receber muita informação que vai auxiliar você em uma especialização, em um curso novo, em um concurso, no cursinho, para um outro vestibular, ou então disputar outra vaga no Enem. Enfim, vá lá nos nossos cursos e se prepare. Isso mesmo, todos os cursos com um precinho módico de R$ 59,90, com certificado acadêmico, material em PDF para você fazer suas leituras, e as aulas são 100% online e você assiste a hora que você quiser, quando você quiser, só dar o play e aproveitar o nosso material. Agora sim, vamos para a nossa pauta. A gente veio aí ao longo das últimas duas minipédias tratando sobre a Inquisição. A gente falou sobre a feitiçaria no contexto da Inquisição, a gente falou sobre personagens e processos da Inquisição, e agora a gente vai pegar o nosso barco e aportar nas terras do Novo Mundo e entender como foi a atuação da Inquisição nas Américas e como a gente pode compreender o que aconteceu aqui. Eu não sei os meus colegas, eu pensei e foquei mais Portugal e Espanha, mas as contribuições podem vir as mais variadas possíveis, mas é claro, Portugal e Espanha é quem tinham suas ações sendo desenvolvidas aqui no Novo Mundo ligados à questão inquisitorial. Essa Inquisição nas Américas, ela vai ter um caráter ligado não à instauração de grandes tribunais, pelo menos não na América Portuguesa. Na América Espanhola a gente vai ter 2 tribunais baseados nas Américas, né, do ponto da perspectiva espanhola. A gente vai ter um tribunal inquisitorial na cidade do México e um tribunal na cidade de Lima, um no México e um no Peru, criados pelo rei Filipe II em 7 de fevereiro de 1569. Mas nós vamos ter aí como principais atuações e principais estratégias inquisitoriais nesse período aquilo que nós chamamos de visitações. E durante o período em que essas visitações foram desenvolvidas, elas foram um principal instrumento de ação inquisitorial e foram arquitetadas para vigiar comportamentos, censurar e repreender pessoas que não tivessem um comportamento ligado à vivência religiosa e moral cristã. Então, cristãos novos e cristãos velhos. Cristãos novos são os conversos, geralmente mouros e judeus, e os cristãos velhos, aqueles que já eram cristãos desde criancinha, que foram batizados desde criancinha, eles eram visitados e eram fiscalizados, censurados e repreendidos por essas visitações ligadas diretamente aos tribunais inquisitoriais. Serviam também para reafirmar o domínio do Santo Ofício junto aos poderes locais e à população. Os estados absolutistas do período, em especial aí Portugal e Espanha, que estavam passando por um processo de unificação, a famosa União Ibérica, ela vai passar a efetivamente existir a partir de 1580 e vai até 1640. Ela vai meio que unificar essas ações. Porém, o estilo inquisitorial português e o estilo inquisitorial espanhol serão bem distintos e estarão seguindo seus caminhos separadamente no Novo Mundo, né? Então, a gente vai ter aí esses empreendimentos portugueses e espanhóis inquisitoriais no Novo Mundo, e é a partir daí que a gente vai tentar compreender a Inquisição nas Américas. E aí vale ressaltar, né, que a gente está falando de pessoas de grupos diferentes. E, sobretudo, os europeus, eles não sabiam lidar com essa noção do que é o outro, né? Essa discussão do eu e do outro que a gente faz na antropologia. Eles sabiam que havia esse outro, que no caso aqui a gente pode falar dos povos originários, no caso, né? Os ameríndios ou os povos de África, mas eles enxergavam esse outro como algo inferior, algo menor, e muitas vezes esse outro, ele tinha o aspecto de demoníaco. Se vocês observarem as crônicas, né,
né? Por exemplo, Pedro de Magalhães, Gandalf, cronistas que a gente estuda aí no começo da história do Brasil colonial, a princípio eles sempre vão falar da inocência desses sujeitos, né? Desses indígenas, mas conforme eles vão tendo contato com esses grupos, eles vão percebendo práticas, e aí essas descrições elas vão acabar descambando, né? Para o que eles vão considerar os indígenas de selvagens, né? Não tem F, nem L, nem R, né? Não tem fé, nem lei, nem rei. E um dos exemplos vai ser a discussão que eles vão fazer sobre a antropofagia, que era um ritual, né? Para absorver a força desse inimigo em luta, mas que vai ser visto e escrito como canibalismo, né? Tanto aqui na América, como havia relatos de canibalismo, por exemplo, que os europeus falavam lá nos territórios de África. E essa Inquisição, quando nós vamos falar de Inquisição, temos também que ter em mente o seguinte, que esses tribunais e essas visitações não eram somente uma ou outra pessoa, vinham um grande contingente de pessoas. Nós tínhamos para uma visitação ou então para uma análise sobre uma população, tínhamos inquisitores, qualificadores, comissários, solicitadores, meirinhos, promotores, visitadores de naus, tesoureiros, alcaides de cárceres, quando havia prisões de possíveis acusados, guardas, e todo esse pessoal, eles deveriam ser cristãos velhos, como já dito, os cristãos que vêm de famílias já cristãs, e sem contato com judeus ou com mouros, como eles chamavam, no caso os muçulmanos, ou seja, deveriam ser aqueles cristãos puros, sem nenhuma outra vertente religiosa. E todo esse pessoal que estava tanto na América Portuguesa, no caso do Brasil, como na América Espanhola, os outros países da América Latina, eles tinham várias, digamos, análises sobre as atitudes das pessoas, sobre práticas que poderiam ser consideradas blasfêmias. No caso, por exemplo, do Brasil, as principais práticas que os inquisitores eles faziam análise eram das chamadas práticas criptojudaicas, do criptojudaísmo, ou seja, o judeu ele se convertia para o cristianismo, se tornando um cristão novo, mas escondido ele ainda continuava a ter práticas do judaísmo, e aí ele é considerado um criptojudeu, ou seja, continuava com suas práticas escondidas, e eles sempre vinham com essa análise principalmente com relação aos cristãos novos. Mas, por exemplo, nas duas primeiras grandes visitações que ocorreram no Brasil, isso no século XVI e a outra no início do século XVII, houve mais de 200 denúncias de práticas de judaísmo na colônia, mas só 18 processos foram abertos, bem menos do que, por exemplo, os processos relacionados à blasfêmia, que foram 31 processos. Tiveram processos, por exemplo, por desqualificação da condição religiosa, da sua condição de fé, processos por irreverências, ou seja, falta de reverências às autoridades religiosas, e todas essas situações viravam processos inquisitoriais, mas a principal busca, digamos, pesquisa, principal análise desses inquisitores era com relação aos cristãos novos. Com relação aos cristãos novos havia realmente uma fiscalização, uma vigilância muito mais ampla. E tanto havia, né, cristãos novos aqui no Brasil, que eles se concentraram, em sua maioria, no Nordeste, né, nas regiões de Pernambuco, por exemplo, e eles serão acusados, posteriormente, de terem contribuído para a invasão, né, dos holandeses nos territórios que, no tempo da União Ibérica, pertenciam também à Espanha. Pois é. Portugal instaurou só um tribunal de Santo Ofício além-mar, que foi o de Goa, em 1560. Já a Espanha tinha, né, como eu falei, o de Lima e o de México, e também o de Cartagena de Índias, que foi instituído em 1610. Há quem diga que havia uma distinção entre Portugal e Espanha, inclusive na questão da conduta coercitiva e da aplicação das penas. Portugal teria uma característica um tanto mais branda
né, dessa aplicação. Contudo, apesar de menos pessoas consideradas hereges terem sido conduzidas à fogueira nos autos da fé, é necessário lembrar que outras várias condenações elas foram feitas, como o Kleber bem lembrou aí numa fala dele. Bom, o que eram essas visitas e como essas visitas eram feitas, né? A gente precisa distinguir primeiramente as visitas pastorais das visitas inquisitoriais. As visitas inquisitoriais são posteriores e são realizadas nos mesmos moldes das visitas pastorais, possuindo diversos elementos em comum. Não cabia aos visitadores da Inquisição o papel de ensinar a doutrina, como, por exemplo, os eclesiásticos faziam. As visitas inquisitoriais, elas agregam a função de controle dessa população. Contudo, elas se diferenciam principalmente em seu foco. As visitas pastorais são a atividade regular dos bispos, ou visitadores escolhidos por esses bispos, para fiscalizar o estado material, religioso e moral das paróquias sob sua jurisdição, inclusive sobre o clero local e sobre a população local. Por exemplo, nessas visitas pastorais, você vai fazer o controle dos bens da igreja, a investigação de condição de edifícios, objetos de culto, a necessidade dos fiéis se benzerem, essa coisa de exortar a doutrina católica com mais frequência. O Concílio de Trento fortaleceu essa questão das visitas pastorais e, no século XVI, né, uma de suas funções era também exercer o controle dos comportamentos desviados. Então, a partir daí, essas visitas pastorais elas vão focar nos cristãos velhos, diferente das visitas inquisitoriais, que focam necessariamente nos cristãos novos, nos novos conversos. E essas visitas inquisitoriais é que são o espaço onde essas denúncias dessas práticas judaizantes elas vão acabar aparecendo. A prática judaizante era um crime que não poderia ser praticado de forma alguma. Só um levantamento desses dados em relação a esses judaizantes, e esses dados aqui estão disponíveis no trabalho do Ângelo Adriano Farias de Assis, no trabalho chamado A Inquisição no Brasil Colonial e a Perseguição das Famílias Judaizantes. Ele vai falar o seguinte: em sua maior parte, os documentos dizem respeito a indivíduos do século masculino, cerca de 83% dos acusados, 81% dos conflitentes e 77% dos delatores. As mulheres, por sua vez, somavam aproximadamente 18% dos acusados, 19% das conflitentes e 23% dos denunciadores. Tanto entre os homens como entre as mulheres acusados perante a Inquisição, os relatos envolvendo práticas de judaísmo estariam na lista dos mais frequentemente citados em toda a documentação disponível. Inicialmente, viver nas colônias pareceu ou simbolizou uma espécie de certa liberdade em relação às perseguições que eram praticadas na Península Ibérica. Quem diz isso é a Anita Novinsky, né? Existia um sentimento de liberdade maior nas colônias do que no reino. Contudo, a partir do século XVI e com a chegada do primeiro visitador, que foi o Heitor Furtado de Mendonça, esses novos conversos, né, esses criptojudeus, eles, embora procurassem tentar reafirmar uma aceitação católica, uma prática católica, eles mantinham essa prática escondida e eles meio que temiam essa ação dos visitadores. De fato, muitos deles acabaram sendo denunciados, mesmo aí tentando manter escondidas, né, as práticas e os ritos referentes à fé dos antigos parentes judeus. Também, outro aspecto investigado pelos inquisidores aqui nas Américas era o uso da feitiçaria, que acontecia sobretudo, era utilizado pelas mulheres, né? E geralmente esses feitiços, eles eram misturas, né? Vou colocar nesses termos, de práticas europeias, uma feitiçaria europeia com elementos da magia africana e também dos conhecimentos indígenas. Então, são mulheres geralmente que vão fazer a manipulação dessas bolsas de mandinga, dos pais, vão fazer o uso de orações ou de práticas para poder segurar, né, no caso um homem, conseguir fazer com que essa pessoa fique com ela também. E também dessas artes eram utilizadas muitas vezes para poder descobrir, por exemplo, onde havia ouro. Tem um relato aqui de uma visitação que aconteceu aqui no Grã-Pará e Maranhão, por exemplo, que foi na vila de Tapuitapera, que hoje é Alcântara, né, conhecido como Alcântara,
Cleópatra. E aí havia uma mulher que ela usou dessas artes para poder descobrir o paradeiro de certos exploradores de ouro que tinham saído para descobrir ouro. Aí eu vou citar aqui para vocês como é que é a situação descrita no documento. Mandou vir um balaio e, pondo-o no chão, com a boca para baixo, lhe atravessou no fundo um pau que segurou no fundo e com uma tesoura espetada disse: por São Pedro e por São Paulo e pela porta de Santiago, os homens andam perdidos ou estão tirando ouro. E ditas palavras, andara ao balaio em roda e dera 3 voltas, indicando assim que os exploradores de ouro estavam perdidos, como depois se confirmou. E aí, esse relato aqui eu tirei do trabalho do Luiz Motti, né, Inquisição no Maranhão. E com relação a essas, por exemplo, as práticas judaizantes, as prisões e condenações, não custa nada lembrar que uma das vítimas da Inquisição no Brasil foi uma pernambucana, Guiomar Nunes, que ela foi executada em 1731 em Lisboa, porque a execução não era feita aqui, era levada para Portugal para ter a execução lá. A execução poderia ser por garroteamento ou pela fogueira. O garroteamento era tipo um torniquete com uma corda que ficava em volta do pescoço e o carrasco girava, um mecanismo, e ele apertava o pescoço, estrangulava. E era a prática, o garroteamento era a prática para quem confessava, pediu perdão e confessava o crime. Para quem não confessava, era o auto da fé, se resumia à fogueira, a pessoa ser queimada viva. E ela, Guiomar Nunes, ela foi acusada de práticas judaicas, judaizantes, aqui no Brasil colonial, no caso na capitania de Pernambuco. E ela foi levada, eu acho que, se não me engano, foi até uma das últimas brasileiras a terem a execução na Inquisição portuguesa. E isso demonstra uma coisa: o período tão longo de Inquisição com relação ao Brasil. Nós estamos falando aí de 1731, já estamos falando do século XVIII, ou seja, nós vemos aí, por exemplo, as primeiras visitações no Brasil ali nos finais do século XVI, em 1591, foi a primeira grande visitação aqui no Brasil. E aí estamos falando de uma condenada em 1731, ou seja, mais de um século depois. Ou seja, nós vemos aí o longo período de presença da Inquisição no Brasil. E era algo até mesmo que os portugueses também, já no século XVIII, eles já não viam com bons olhos, porque para o restante da Europa parecia que Portugal estava ficando atrasado, ainda com Inquisição, execuções em fogueira, enquanto os outros países europeus já tinham abdicado dessa prática há muito, muito tempo. E o Portugal ainda continuava a ter essas execuções. E só lembrando, no iniciozinho do podcast a gente falou até com relação às invasões holandesas, os judeus em Pernambuco, na capitania de Pernambuco, durante a presença dos holandeses, muitos voltaram a frequentar as sinagogas, mas em dados momentos muitos também deixaram de praticar o judaísmo e voltaram a praticar a religião cristã. Isso aí até resultou em dados problemas na capitania, porque muitos, mesmo voltando a confessar a fé cristã, eles eram presos, condenados, sofriam condenações, repressões por terem pisado em templos religiosos, judeus terem tido essas práticas judaizantes novamente. Mas muitos voltaram realmente a confessar a fé cristã e continuaram de forma ferrenha até essas práticas, principalmente depois da expulsão dos holandeses. E como a gente não tem um tribunal efetivo no Brasil, no caso são poucos os tribunais, inclusive na América Espanhola, a gente vai ter determinados funcionários que vão ser escolhidos, selecionados para trabalhar com os visitadores, que eles são chamados de familiares. Esses familiares eram subordinados ao Santo Ofício, mas não podiam agir de conta própria, né? Por conta própria. Eles tinham poder de acusar e tinham também o caráter de serem vigilantes, né? De observarem, ficarem vigiando aí o dia a dia das pessoas aqui na colônia. Eles ganhavam por esse trabalho, mas era um recebimento esporádico, acontecia de tempos em tempos, quando acontecia de fato alguma prisão, enfim. Para se habilitarem a ser familiares, eles tinham que passar por algumas exigências, né? Tinham
teriam que ter boa reputação, poderio financeiro e principalmente terem aquilo que eles chamavam de sangue puro, né, para demonstrar que sua linhagem não tinha sangue de judeus ou negros, né, e aí não terem em seu sangue aquilo que era chamado de sangue podre. Os familiares eram pessoas leigas e que ficavam trabalhando como os funcionários ali, auxiliares dos visitadores. Eles eram comerciantes, em sua grande maioria, né, cristãos velhos, que vinham perdendo espaço para os comerciantes cristãos novos, e essa habilitação, né, dada pela igreja lhe dava certa vantagem, principalmente o direito de andar armado, deixar de pagar alguns impostos e ter até mesmo foro privilegiado em alguns casos. Mas o maior privilégio mesmo dessa habilitação como familiar era, de certo modo, enobrecer, adquirir certo status de nobre dentro dessa dinâmica social. Era uma espécie, não é, de ascensão social dentro do regime colonial. Galera, chegamos a 30 minutos de gravação, mas diz aí pra gente qual é a dica que vocês querem dar para esses ouvintes maravilhosos que nos acompanham semanalmente e que adoram ouvir a nossa voz. Eu vou só me corrigir aqui, né, porque no caso lá da vila de Alcântara, quem cometeu aquela prática lá do balaio foi um homem, viu? O Antônio Fonseca. E aí eu queria ressaltar para vocês também que nós temos outros crimes que acontecem nesse contexto que são investigados pela Inquisição, que são de padres considerados heréticos, a exemplo do padre Antônio Vieira, que foi acusado de heresia por escrever um livro chamado História do Futuro, onde ele pregava a volta do sebastianismo. E também você tem um crime de padres solicitantes, né, que eram clérigos que aproveitavam-se do momento da confissão para poder solicitar favores, né, das almas femininas que iam consultá-lo. Da mesma maneira que você tem padres assassinos, né, ou que viviam de portas adentro com mulheres, por exemplo. E havia a perseguição também, né, dos sujeitos que praticavam o crime de sodomia, né, perfeita e imperfeita, que no caso é relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. A dica que eu dou é uma dica que sempre fico repetindo aqui, mas é o marketing do historiante. Vamos aproveitar que estamos terminando esse podcast, essa minipédia, e vamos fazer aquela maratoninha com os outros 2 episódios. Olha aí, uma trilogia. Você que consegue assistir 10 horas de Senhor dos Anéis, vamos aqui ouvir essa 1h30 de conhecimento sobre esse período da história da religião, porque faz parte da história da religião cristã, esse período da Inquisição. E você vai ficar por dentro de muita informação, e muita informação importante para você compreender que houve as perseguições não somente em dado momento da Idade Média, mas também ele percorreu o período medieval, chegou à Idade Moderna e ali, digamos, esbarrou praticamente já no período contemporâneo, nessa, digamos, periodização da história, porque, como citado aqui, nesse 3º episódio e último dessa trilogia sobre a Inquisição, nós falamos da execução de Guiomar Nunes, já em pleno século XVIII, o mesmo século em que há a divisão dessa periodização entre Idade Moderna e Idade Contemporânea. Vamos ouvir, vamos curtir e vamos também, até se você quiser, viu, historiante, quem estiver ouvindo esse podcast, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma, digamos, ideia para novos temas, porque estamos chegando já no final de 2020, vai lá nas nossas redes sociais e coloque alguma sugestão, determinado tema, determinado fato. Isso é importante, porque também nós vamos ficar por dentro do que os nossos ouvintes estão querendo ouvir e curtir. É isso aí, e lembre-se de ser um apoiador e nos ajude a financiar esse projeto, porque a gente faz isso com o coração cheio de carinho por você que nos ouve. Um grande abraço a todos vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Muito caldo de cana e pastel para vocês. É isso aí, gente. Até a próxima semana.